Foram os missionários que marcaram as nossas fronteiras e as defenderam. Eles as marcaram porque iam entrando e povoando, construindo vilas. E até onde chegaram os missionários é a Venezuela. Aquela vida nos povoados e nas zonas rurais, ao ar livre, ao sol, à chuva, à fome. Os primeiros missionários foram heróis. Eu fazia tudo. Era 3 em 1. Era enfermeira, cuidava da enfermaria, dava assistência, catequese, cozinhava. O missionário é para isso. Não é para estar numa sala, é para estar a serviço das pessoas do povo rural. O soberbo Orinoco, como lhe chamou o escritor francês Júlio Verne, é um dos rios mais importantes da América do Sul, que nasce e corre principalmente pela Venezuela, e é o 3º mais caudaloso do mundo. Deságua no Atlântico, no estado Delta Amacuro, sendo Tucupita a cidade mais povoada. É o 2º estado menos habitado da Venezuela, o que é fácil de entender, pois os seus mais de 40 mil quilômetros são quase só água e floresta. Orinoco, que significa um lugar para remar, se referindo ao delta do Orinoco, uma complexa rede aquática de centenas de canais e dezenas de embocaduras que se cruzam como um labirinto. Os primeiros habitantes foram os Warao, que atualmente são cerca de 5 mil, muitos dos quais trocaram os canais fluviais pela cidade. Os missionários capuchinhos chegaram no início do século XX, estabelecendo o primeiro centro missionário com a missão Caroni, em Araguaimurro, em 1925, impulsionados pelo governo que os via como o único meio para garantir as suas fronteiras num território até então inóspito e remoto. Em 1954, a missão Tucupita se separou formalmente de Caroni, que até então era um enorme território que incluía a Gran Sabana, o Delta Amacuro e parte do estado Bolívar. A minha vocação é ser frade. Eu cheguei e me disseram para cuidar da escola. Até onde eu aguentei, eu fiquei trabalhando. Depois pedi para que me enviassem para uma comunidade indígena e assim comecei a trabalhar com aquele povo. Quando eu cheguei, logo no primeiro dia, peguei num bloco e comecei a perguntar como é que se dizia isto e aquilo, porque havia sempre alguém que falava espanhol. E eu tomei nota. Então eu pensei, aprendo uma frase por dia. Uma curta e repito, até aprender uma frase. Ao final de um ano, são 350 frases. E aí, no final do ano, eu já falava guarau. Um guarau elementar, mas conseguia me comunicar com as pessoas. Aqui era um dormitório feminino. Estava entusiasmada quando cheguei, sozinha num pequeno barco. E eu vinha cantando e perguntei ao indígena que estava conduzindo o barco: quando é que chegamos? Irmã, continue a cantar. Continue a cantar. E assim, foi durante 15 horas. E chegamos, era meia-noite. Quando eu estava em Nabazanuca sozinho, e era responsável pela região de Araguaimurro, porque na época não havia mais padres em toda aquela região. Houve um surto de sarampo que atingiu a região do Delta. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei.
Eu tinha alguns livros de medicina e remédios suficientes de um programa de ajuda americano. Usado pelas Cáritas. Tinha remédios bons. Ia lá todos os dias durante vários meses. Todas as manhãs ia a uma zona de indígenas a fim de cuidar dos doentes e depois à tarde para outra. Quando os missionários capuchinhos fundaram uma missão, a primeira coisa que faziam era abrir uma escola, como base para o desenvolvimento espiritual e humano, um posto médico e algumas iniciativas para promover a agricultura ou qualquer outro trabalho que pudesse permitir a subsistência dos indígenas, protegendo assim sua cultura, idiosincrasia e língua. Muitos deles recordam com afeto e gratidão a atenção destes pioneiros da missão tucupita. Como representante de uma comunidade, agradeço em primeiro lugar ao Padre Damião e ao Padre Júlio, que foram os primeiros sacerdotes a chegarem aqui à nossa zona Guarau. Foram eles que nos guiaram e que nos ensinaram. Estive primeiro na missão de Araguaimurro. Eu vivia lá com as irmãs e os padres trabalhando na missão. Depois eu vim para cá e eu me casei com ela. Eu tinha 9 anos quando cheguei à missão de Araguaimurro dos Padres Capuchinhos. Graças a eles, eu sei me defender agora. Para mim, o Padre Damião é assim como um segundo pai. Foi ele que me batizou. A missão dele é devolver a dignidade ao povo indígena, os Guarau. Muitos dos que chegaram às margens do rio Delta do Orinoco morreram devido à malária e à febre amarela. Outros morreram afogados em acidentes de barcos nos canais. No entanto, isso não abalou a sua entrega a Deus e aos seus irmãos, os Warau. Dos missionários que chegaram na década de 50 do século passado, poucos sobrevivem. Bem, o Padre Damião é um homem muito generoso. E ele foi até enfermeiro e ajudou nos partos. Era impressionante, ele era muito respeitoso. Ele vivia na aldeia sozinho para aprender o Warau. Ele fala o Warau. Conhece todos os mitos locais e os costumes. Conhece as pessoas, os velhos e os novos. Quando os primeiros missionários chegaram, andavam de canoa. Foram autênticos heróis. Aquela vida nas aldeias e nas zonas rurais, ao ar livre, ao sol, à chuva, expostos a tudo, à fome. Os primeiros missionários foram heróis. Dediquei minha vida aos Guaraus, porque o Delta é um dos lugares com comunidades e áreas econômicas e sociais que precisam de assistência. O Delta está no fim do mundo. Não há desenvolvimento econômico, não há nada. Sentimos que dedicamos a vida a fazer algo bom, certo? Às vezes pensamos, o que é que eu fiz? O que é que fica do que eu fiz e do que eu disse? No final, o que fica é o testemunho. Conhece a frase de João Paulo II? Eu acho que o mundo precisa não de pregadores, mas de pessoas que têm testemunho. Então, é isso que fazemos. Estou lá e posso fazer muito pouca coisa. Portanto, enquanto os meus superiores me mantiverem lá, darei meu testemunho. Dedico a minha vida aos pobres. Bom, eu me formei em pedagogia na Venezuela. Um dia, os índios de uma das comunidades me perguntaram por que eu não abri uma escola.
Eu respondi, vou ajudar vocês, mas são vocês que vão construir a escola. Mas no dia seguinte vinham me pedir uma coisa, e no outro me traziam um homem ferido, depois vinha um com tosse. Assim, aos poucos, eu me tornei um enfermeiro da comunidade. Convivia com eles e a minha casa estava sempre aberta aos nativos, dia e noite. Sempre. E eu os visitava. E também aos doentes que não podiam se deslocar ao posto médico que eu geria à noite, porque durante o dia trabalhava com as crianças. Então eles vinham de noite com os doentes. Alguns não podiam se levantar, por isso eu ia até lá tratar deles. Eles sabiam que eu celebrava missa todos os dias. Eles estavam ali e eu estava dentro de casa celebrando a missa. Eles me respeitavam. Respeitavam esse momento em que eu me recolhia. Eles respeitavam e ficavam em silêncio, dizendo que o padre está na Namo. Dizem que Namo é como uma capela para eles. O padre ele está rezando. Eles não dizem rezar, dizem fazer pedidos. O padre está fazendo pedidos a Deus. Se quando chegamos a uma comunidade, vamos cheios de grandes ilusões, podemos perder a esperança. Mas se quando chegamos, vamos realizando pequenas ações, e essas pequenas ações vão tendo sucesso, não perdemos a esperança. Se viermos com planos de conquistador, perdemos a esperança. Mas se nós viermos para servir, nós não perdemos a esperança. Sim. Olá, como estás? Eu aqui tu cane. Da kobo, da kobo, da kobo, da kobo. Hirau kabai kuya naruai da kobo. Hirau kabai kuya ne naruai da kobo. Hirau kabai kuya naruai da kobo. Naruai da kobo. Hirau kabai kuya naruai da kobo. Motane son ubagitane. Jaro cotida y a vera. Y aquí Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mulher remou até aqui. Saiu às 3 da manhã para chegar aqui com isto. E eu tive de dizer que eu não podia comprar nada porque eu não tenho dinheiro. E eu fiquei com tanto remorso que eu lhe dei tudo o que eu tinha. E então chegaram umas pessoas e disseram, irmã, por favor, nos ajude, nós temos fome, fome. Eu fui até a despensa e só tinha um pacote de espaguete. E dei a eles. Tome, Deus proverá. E mais tarde chegou o nosso barco de Tucupita. E o rapaz saiu com uma caixa cheia de massa, de macarrão. E eu perguntei, quem é que mandou isso? Eu não comprei absolutamente nada. Bem, alguém mandou, mas eu não sei quem é. Que tal? Eu dei o que tinha e eu recebi 20. Como o evangelho dá e receberás.
São Francisco de Guaio, fundado como centro missionário pelos padres capuchinhos em 1942, recebeu as irmãs terciárias capuchinhas em 1951. Está situado no município Antônio Dias, no estado Delta Amacuro, e tem a segunda maior população indígena a nível nacional. O povo Uarau representa 7% da população indígena da Venezuela. No entanto, atualmente ainda são necessárias 5 a 7 horas de viagem de Curiana, nome que dão aos barcos. Tal como as outras comunidades do Delta, os Uarau aqui também vivem em palafitas ligadas por pontes feitas com tábuas de madeira. Como reconhecimento do excelente trabalho realizado pelas irmãs nas últimas décadas, o pequeno hospital rural, embora estatal, recebeu o nome de Irmã Isabel Lopes. Ainda assim, a escassez de medicamentos e recursos médicos é enorme. Muitos pacientes ainda morrem como resultado da pobreza e da negligência. A mortalidade infantil no município Antônio Dias é uma tragédia que ainda piorou com a última crise. A falta de recursos materiais é um desafio enorme, assim como a falta de recursos humanos. Há um único sacerdote diocesano para todo o vicariato apostólico de Tucupita. O número de religiosos capuchinhos e irmãs terciárias que iniciaram a missão diminuiu muito nos últimos anos e outras congregações religiosas vieram ajudar a assumir a missão pastoral e social da igreja. Por exemplo, os missionários de Consolata, responsáveis pela região de Araguaimurro, no Baixo Delta, são responsáveis por cerca de 80 comunidades. Mas devido a problemas de transporte e recursos humanos limitados, não podem visitar todas as comunidades. Começamos com as visitas às comunidades, com a celebração da palavra e em algumas com a missa. E então procuramos nessas comunidades algumas pessoas que podiam ser como, assim, catequistas e agentes da pastoral, pessoas de fé, como lhes chamamos, e começamos a lhes dar formação. Quando saímos para visitar as comunidades com mais frequência, fazíamos isso todas as semanas ou de 15 em 15 dias, depende muito das comunidades e da sua proximidade com as outras. Existem outras comunidades com um caminho já feito, como as de Cuberuna, Espanha, Bonói, Araguabice, Uiniquina, e que já têm catequistas. Elas se reúnem todas as semanas com os seus próprios agentes pastorais para rezar o terço e para ler a palavra de Deus. É um encontro simples, mas que pode ajuda a criar a união na comunidade. Todos os domingos, às 7h30 da manhã, eu venho a essa escola e eu explico a palavra, tal como eu fiz agora. Por exemplo, eu digo: Deus criou a terra, Deus criou as árvores, Deus criou os pássaros, as aves, Deus criou os animais, Deus criou tudo, o rio e os peixes. Por isso, nós dizemos que Deus é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Além da enorme negligência por parte das autoridades governamentais e da falta de recursos humanos da igreja para chegar a uma população espalhada pelos canais fluviais, existe outro grande desafio para o vicariato: a assistência dos Uarau, que migraram para Tucupita, a capital.
Esta migração é acompanhada quase sempre pela perda da própria cultura. Os motivos são a falta de assistência médica, de escolas e oportunidades de estudar, de encontrar trabalho. Além disso, o aumento dos custos de transporte, provocados pela crise dos últimos 10 anos, forçou muitas famílias a tomar a decisão de se mudarem com os filhos. Em Tucupita, existem mais de 40 comunidades formadas por concentrações e grupos de indígenas provenientes dos canais, principalmente do município Antônio Dias, mas também de Pedernales. Quando os internatos dos capuchinhos fecharam, as pessoas tiveram de encontrar outra forma de continuar os seus estudos. Por isso, se mudaram para Tucupita. Quase toda a família vem para acompanhar os filhos estudantes, se estabelecendo em vários lugares. Eu cresci com as irmãs capuchinhas e fiz os meus primeiros estudos com elas, do 1º ao 6º ano, num internato dirigido pelas irmãs e depois com as irmãs missionárias envolvidas na pastoral paroquial, que é outra congregação religiosa que me ajudou até terminar o ensino médio. A maioria de nós vivia nos canais. É muito difícil passar a viver numa residência de estudantes ou alugar um apartamento. A maioria das pessoas que vive aqui está aqui por essa razão, porque os filhos estão estudando. Agora temos também um grande desafio, que é a perda de cultura. Quando entro em contato com a cultura espanhola, os indígenas perdem a sua cultura. Para a maioria, a habitação é o problema principal, porque, como podemos ver em Puerto Volcán, as pessoas vivem em barracos nessa região. Algumas pessoas vivem há mais de 20 anos no mesmo barraco por aí, sem teto, sem nada. Essas casas são feitas de plástico e essas coisas. Isso é um grande problema também. O outro problema é que as pessoas chegam à procura de melhores condições de vida, mas não conseguem encontrar emprego, porque não têm qualificação profissional, não têm formação, não estudaram, não puderam seguir nenhuma carreira. Então estão presas aqui, trabalhando como empregadas domésticas em casas de família, principalmente as mulheres. E também se vê muitas pessoas, especialmente as mulheres e crianças, pedindo esmolas nas ruas. E, obviamente, também existe o problema das drogas, do alcoolismo, da prostituição entre os jovens. Então, estes são os principais problemas que os Guarau experimentam na cidade. Temos sido um pouco maltratados, para ser franco. Um pouco maltratados. Estamos nessa situação como se nós, o povo Guarau, não tivesse direitos, mas vemos que os irmãos da Consolata estão ao nosso lado e isso é como uma proteção. Eles são um aliado. Um grande aliado que nos ajuda a superar tudo. O trabalho social é uma coisa que eu gosto realmente e eu faço com muito prazer. E mais ainda quando há missionários que não são desse país e que fazem tanto por nós, principalmente pela população indígena, porque essa é uma comunidade puramente indígena. O grande desafio para o trabalho pastoral e de evangelização do vicariato é, sem dúvida, a falta de recursos materiais e humanos num lugar como este, tão abandonado pelo homem, mas não por Deus. O grande desafio do trabalho pastoral continua sendo a pastoral indígena, para integrar, revitalizar e promover a cultura dos Warau. É uma luta contra o tempo, para que eles próprios sejam os protagonistas de sua história, do seu desenvolvimento, de uma educação humana e religiosa.
Os capuchinhos, a quem o vicariato continua a ser confiado, vão abrindo as portas a outras congregações. Cada uma tem o seu próprio carisma, mas a missão é a mesma: o serviço e a entrega generosa e alegre dos missionários aos seus irmãos Warao, movidos pelo amor de Deus. Quando chegamos, pensamos que vamos conseguir fazer tudo, cheios de entusiasmo. E depois nos damos conta que o mais importante é que estamos aqui em nome do Senhor e que Ele nos enviou para cá para acompanhar esse povo e lhes apresentar Deus. Isso é o mais importante. E não podemos fazer muito, é apenas uma gota d'água nesses rios todos. Há horas em que nos cansamos. Há momentos em que nos desanimamos, mas isso dura apenas um instante. Isso não dura muito. Quando eu tinha aproximadamente 40 anos, me questionei: valerá a pena continuar aqui? Depois, ao olhar a cruz, eu decidi ficar. Apesar deste lugar difícil, deste ambiente e tudo mais, eu vou ficar. Se eu nascesse novamente, eu seria capuchinha e seria missionária. E como cheguei cantando, cheguei à missão cantando e hei de continuar a cantar. Seguirei cantando, lararara. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón.